O mercado de estágios apresentou um crescimento de 37% no ano de 2024 e tem projeção de crescer ainda mais em 2025. Para falar sobre este assunto, eu converso com o diretor institucional e de expansão da Super Estágio, João Ferraz. João, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul, tudo bem? Tudo bem, prazer falar com vocês. João, o mercado de estágio cresceu 37%, né? Como a gente falou, em 2024, em todo o território nacional. Quais fatores impulsionaram este crescimento? Entendendo o mercado de estágios intimamente ligado, atrelado ao mercado, aos mercados, né, à economia, a gente consegue entender que, naturalmente, quando há um movimento de crescimento econômico, você tem um dólar que tomou uma proporção maior, isso motiva e impulsiona alguns setores da economia, você tem a questão das bolsas puxando o valor para cima, a bolsa batendo bons índices. Então, você tem um cenário econômico que favorece naturalmente a criação de novas oportunidades, e essas novas oportunidades, muitas das vezes, ah, também reverberam ali nos programas de estágio, reverberam ali nas oportunidades de estágio, que são nada mais, nada menos do que a porta de entrada para qualquer profissão, uma porta de entrada em qualquer empresa, é o momento inicial da carreira, sob o prisma do estudante, da carreira profissional dele, mas é importante lembrar que, sob o prisma da empresa, também é o ponto de entrada, o ponto de start ali das posições de início, das posições que ele pretende promover dentro da corporação. Bom, João, pesquisas apontam que a expectativa para 2025 é atingir 1 milhão de estagiários. O que está contribuindo para essa projeção positiva? Bom, exatamente o que fez o crescimento do ano passado e que continua ao longo desse ano, né? A gente consegue observar bons indicadores, né, de emprego, a gente consegue observar bons indicadores econômicos, a gente consegue observar, e aqui, sem falar de política, falando exclusivamente de mercado, o Ministério do Trabalho traz o indicador do menor patamar de desemprego do ano, né? Da série histórica. Isso significa dizer que mais movimento a economia está fazendo, com isso, mais pessoas precisam ser abrigadas dentro das corporações. E aí você tem as posições sim, de emprego que vão sendo promovidas e puxando na base da pirâmide a posição de estágio, que continua ali no movimento mais acelerado de contratação, de oportunizar aos estudantes aí a entrada, o ingresso no mercado, o ingresso nas corporações. Bom, mas e apesar do crescimento, o número de estagiários ainda é pequeno em relação ao total de estudantes. João, quais são os principais desafios para ampliar essa participação? Vamos entender que, quando a gente fala participação é pequena, significa dizer que o número de estudantes que ingressam e que permanecem nas instituições de ensino, eles são muito superiores à capacidade do mercado de dar oportunidade para estágio. Isso é uma verdade, naturalmente, não são todos os estudantes que o mercado consegue absorver, mas aqui existe talvez um desafio para as empresas, que é de continuarem esse processo de abertura, de treinamento. Porque o que é o estágio? O estágio nada mais é do que o espaço que as empresas têm de se comunicar com o mundo acadêmico, trazendo para dentro da sua intimidade ali o que a academia vem falando, vem propondo de novas práticas, e naturalmente a formação com isso comunica com a academia e começa ali a imprimir naqueles estudantes uh, o seu DNA, os seus valores. Isso faz com que a empresa ela tenha na posição estágio um excelente espaço para a formação da sua equipe. João, em que setores tem contratado mais estagiários e quais áreas ainda possuem pouca oferta? Quando a gente fala de áreas que mais contratam, acho que a tecnologia está aí em todos os segmentos, em todas as áreas.
Então, tecnologia é sempre um desafio, né? Todos os cursos ligados à área de tecnologia, eles são hoje destaque de contratação. E aí, você me perguntou quais cursos têm menos ofertas, né? Quais cursos a gente tem menos oferta de estudante, presumo eu. Isso. Os cursos com menor oferta de estudante são também os cursos de tecnologia, porque também são muito novos, mas a gente observa um fenômeno aqui na Super, a gente observa um fenômeno muito interessante, que são aqueles cursos mais tradicionais, perdendo um pouco de força e de desejo na população e naturalmente diminuem aí seu fornecimento de estagiários ao mercado. Por exemplo, pedagogia. Acredite ou não, pedagogia hoje é uma dor para as empresas, para as escolas, para quem procura pedagogia, por exemplo, encontrar estudante de pedagogia que foi ficando no esquecimento, foi sendo deixado de lado, deixou de ser procurado pelos estudantes que ingressam numa faculdade. Então, isso tem refletido também no mercado. Bacana. E quais são as expectativas para o futuro do setor e como a Super Estágios pretende aí contribuir para este avanço? A gente vive aí muito dependente, o setor de estágios vive muito dependente do movimento econômico, tá? Nossa expectativa, como bom brasileiro, é sempre de cada vez mais, a economia andar cada vez mais e ser mais pujante ao longo do tempo. Mas o que a gente consegue entender, até por conta da quantidade de alunos que ingressam, é uma estabilização do mercado para os próximos anos. Então, você tem ali o número de estudantes, ele não tem se mantido bem constante ao longo do ano, ao longo dos anos, e a gente enxerga um, um recorte desse período de estágio, desse crescimento de estágio, que pode ser, em algum momento, os dados que a gente traz aqui são dados do Ministério do Trabalho, né? Que podem, em algum momento, ter sido forçados por conta de uma obrigação de informar, as empresas informarem ao Ministério que agora elas têm estágio. Antigamente isso não existia, não era uma obrigação, as empresas não precisavam informar nos seus comunicados oficiais para o governo que as posições de estágio que ela tem. Então, esse crescimento, existe sim um crescimento motivado aí pela economia, mas existe também um aumento do número, uma inflação desse número em razão do cumprimento dessas obrigações. Dito isso, como todas as empresas agora informam, e isso está equilibrado e consolidado no mercado, a gente entende que o próximo passo aí é um passo de estabilização do setor produtivo, o próximo passo de estabilização do ingresso dos estudantes no mercado de trabalho, e a gente entende aqui nos Peristágios que estar disponível para o mercado, tanto para fazer essa interlocução, tanto para ofertar estagiários, quanto para buscar empresas para esses estudantes, sem dúvida, ao longo do tempo aí vai se mostrar bem, bem interessante, tanto para as carreiras quanto para as empresas. Bom, João, nós agradecemos pela sua participação aqui no Jornal TV Sul e por trazer todos esses dados importantes e essas informações. Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Foi um prazer falar com vocês. A gente segue à disposição.